gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Patronelli e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente tá aqui num vlog de leitura, por isso que a gente tá num cantinho diferente, a gente não tá lá na nossa estantezinha de livros. E o livro que a gente vai estar lendo nesse vlog é Teias Mortais, vai ter um vlog especial só de Teias Mortais. Esse livro aqui, para quem não conhece, é um livro onde se reuniram 5 autores contemporâneos nacionais aqui do Brasil, para escrever contos baseados, inspirados nas histórias da Agatha Christie, a nossa queridinha rainha do crime. Entre eles, obviamente, não podia faltar quem? A Bel Rodrigues. Para quem não conhece, além dela ser conhecida muito pelo True Crime, ela também tinha o Clube da Rainha, que foi aonde eu tive o meu primeiro contato com a Agatha Christie. Quem tá há um tempo aqui no canal sabe que eu comecei a consumir mais livros e conteúdo literário lá para 2018, com meus 18, 17 anos. Então, o meu primeiro contato com a Agatha foi com a Bel, porque ela tinha esse clubinho e a partir de lá eu fiz minhas leituras e me apaixonei. Depois, posteriormente, a Bel parou com o clubinho, mas hoje em dia ela voltou. E ele voltou com uma formulação um pouquinho diferente, ele não é só de Agatha, hoje ele lê também suspense e coisas do gênero, mas ele iniciou com a ideia de ser apenas Agatha Christie. Todos os livros que eu lançava da HarperCollins em capa dura, aquela colorida, sabe, minimalista, a gente lia no clubinho da Bel, então assim, era muito legal. Então, eu como uma boa fã da Bel e fã da Agatha Christie, tinha que estar lendo esse livrinho aqui. Já quero deixar meu agradecimento aqui à HarperCollins, não apenas por confiar no meu trabalho para estar criando conteúdo para esse livrinho, mas também por sempre ter apoiado o canal, mesmo o canal sendo pequeno, e confiar mesmo no trabalho que eu crio. É realmente muito gratificante ver uma editora assim confiar no que a gente faz, ainda mais a Harper, que foi a primeira. Então, muito obrigada novamente a Harper por estar aqui trabalhando com a gente. Esse daqui eu solicitei, né? Mas eles foram super solícitos e já enviaram. Eu tô demorando um pouquinho para gravar esse vlog, na verdade, porque o livro se perdeu no correio. Eu tenho muita sorte para essas coisas, gente. O meu primeiro livro que eu enviei de sorteio pro clube se perdeu no correio, eu tive que comprar de novo pra Drica, que foi a pessoa que ganhou. Então, assim, essa questão de correr e perder minhas coisas é algo assim que infelizmente acontece com bastante frequência. Mas muito obrigada, HarperCollins, por todo o apoio e por confiar aqui no trabalho do canal. É certeza que o pessoal vai gostar demais de estar sabendo mais um pouquinho sobre a leitura. E bom, não quero ficar aqui enrolando vocês demais e bora lá ler, e daí conforme eu for lendo cada um dos contos, eu venho contar o que eu achei. Logicamente eu não vou contar assim spoilers ou dar muitos detalhes de cada história, porque são contos, né? Então eu não quero estragar a experiência de vocês. Mas eu vou dar um breve, assim, do que eu achei, o que me agradou e o que me desagradou em cada uma das histórias, sem dar spoiler. Então, bora lá! Bom, como vocês podem ver, eu refiz minha raiz e eu faço em casa, né? Então, o que aconteceu? Eu acabei deixando muito matizador. Meu cabelo ficou levemente roxo. Mas não tem problema, porque eu vou tacar vermelho e é esse tom de vermelho aqui. Então não vai fazer diferença nenhuma. Se fosse fazer uma cor mais clara ou algo assim, talvez fizesse diferença. Mas como é uma cor escura, tá tranquilo. E bom, peguei luvinha, peguei potinho, tá tudo aqui. Eu não gravei descolorindo porque eu tenho muito medo de ficar careca e eu não sou tão confiante ainda no processo de descolorir. No ano que eu tô descolorindo meu cabelo em casa, então assim, não sei, qualquer momento eu posso ficar careca. Então eu não gravei. Mas agora que eu vou pintar, que é um processo que eu já tô mais acostumada, daí eu vou gravar pra vocês. E é isso, vou estar pintando de vermelho apenas e unicamente por causa do show Rebeldes. E depois eu vou voltar pro cabelo roxinho, eu acho. E é isso. 握不住的星星，不过是谁随意掷的硬币。蜡烛跌落，白色里变成雾气。
愿望一个接一个的变可惜，愿无数个白天修补着梦里的梦和遗迹。要怎么说服自己我有意义？我也曾是你的惊喜。There's still some bits of love in me. I like to give to whoever that would take it as it is. I said no, I'm headed, but truth is I'm lost in the haze, trying to find my way. I'm so far from perfect, but somehow they still love me too. I know that I'm loved, so 眼巴巴地看着别人的游戏，忘记把最心爱的握在手心。小时候犯的错，长大了还是频频的大意。I spoke the words somebody programmed in my head. I spend a lot of time on things that I can keep. It's getting hard to tell if I'm living in someone else's shell. 要怎么宽慰自己我有意义？我还可以拥有奇迹。There's still some bits of love in me. I like to give to whoever that would take it as it is. I said no, where I'm headed, but truth is I'm lost in the haze, trying to find my way. I'm so far from perfect, but somehow they still love me too. I know that I'm loved, and so are you. So are you. So are you. I know that I'm loved, and so are you. So are you. So are you. I know that I'm loved, and so are you. I call you pretty, but it never goes as planned. You think it's funny, I'm just trying to be a man. I wanna show you in the best way that I can that I'm so in love with you. Try to be serious, but you can never tell. It isn't easy to confess how hard I felt. Tava com saudade de gravar vlog nesse cantinho, então hoje eu vim aqui. Quem tá há mais tempo aí no canal vai lembrar que antes eu só gravava vlog nesse cantinho, não ficava aí andando pela casa e tal, porque eu sempre gravava com o microfone. Hoje eu gravo com fone mesmo, até eu comprar um boia e tá tudo certo. Mas de início era só aqui, nesse cantinho aqui, com esse cenário. Então hoje eu voltei pra cá, porque eu gosto muito desse cenário, pra ser sincera. Mas bom, como esse vlog não é sobre reformas aqui no meu escritório, se bem que é uma boa ideia e que poderia ser, mas ainda não é. Eu li o primeiro conto de Teias Mortais, que chama Todas as Partes, pela Luísa. Sei muito do conto dela, é muito a vibe de Não Sobrou Nenhum, então se você gostou de Não Sobrou Nenhum, você com certeza vai gostar desse conto. Eu vou tentar aqui ser sucinta para não dar nenhum spoiler e também não estragar a experiência de vocês. Mas por mais que tenha apenas 68 páginas, eu acho que o conto conseguiu entregar tudo que eu esperava, sabe? Foi um conto assim que eu senti que ficou muito prolongado ou muito curto. Eu acho que foi feito na medida certa. E a maneira que a Luísa escreve é muito legal, é muito fluida. E me lembrou muito os livros da Agatha Christie, assim. Então foi muito bom ter essa expectativa de ter essa inspiração da Agatha Christie cumprida nesse primeiro conto. Aqui no conto da Luísa a gente vai ter alguns autores que se uniram para estar ali fazendo uma antologia. E essa antologia promete muito, que vai ser a mais vendida, que vai ser best-seller, que vai levantar a carreira de um deles, que não tá tão boa assim. Ele era um grande escritor clássico, mas foi muito cancelado. Mas ele não é a única pessoa que tá ali meio que com uma segunda intenção.
Tem também uma blogueira que vai estar ali apenas para que a editora consiga levantar mais fácil o livro, porque é muito mais barato colocar ela como autora do que de fato colocar ela como publi. Então, cada um desses 5 autores tem um motivo de estar ali. Então, conforme a gente vai lendo o conto, a gente percebe que cada personagem ali tem um objetivo, tem ali a sua segunda intenção para estar participando desse livro. E não apenas isso, todos eles, no fundo mesmo, não gostam tanto assim um do outro. Então, quando começa a aparecer ali as mortes, todo mundo parece culpado. E é aí que a história engata e a gente vai tentar resolver esse crime. Conta, só não terminei ontem porque eu fui pintar o cabelo e a hora que eu terminei de pintar já tava, tipo assim, muito tarde, então eu fui dormir. Mas hoje cedo eu já finalizei ele e, assim, é um conto de ler em uma sentada só. É realmente muito envolvente, muito gostosinho. Não apenas por ser curto, sabe, que eu digo isso, porque tem contos curtos que a gente precisa dar uma pausa ou que não se desenrolam tão bem. Mas o da Luísa funcionou super pra mim. Eu realmente gostei demais da escrita da Luísa. Vou até pesquisar pra saber se ela tem mais coisas escritas, porque eu gostei bastante do estilo de narrativa dela. Eu senti, assim, algumas pontadinhas de algumas críticas, mas foi super sutil e trouxeram aí um ar de mistério mesmo pra história. E como eu disse, me lembrou muito a vibe de Não Sobrou Nenhum. Não quero aqui contar muitos detalhes, né, pra não entregar plot, não entregar quem foi o suspeito, quem foi o culpado. Eu achava que tinha acertado quem tinha cometido os crimes, mas no fim eu errei porque tem um mini plotzinho. Então o segundo conto que eu vou estar iniciando agora é O Caso do Manequim de Luxo, pelo Jim. Então, quando eu terminar, eu venho atualizar vocês sobre o que eu achei pra esse conto. Cause how can I try to cross all the lines that we've always had between you and I to soon if I'm just a friend to you? How can I make you change your mind to see me different? Wish I could get your eyes on my prescription. Cause baby all it takes is the same vision for me to get your heartbeat going just as fast as mine. Cause I could be your guy. I see you by my side. But maybe I'm just blind. Or maybe I'm too serious. I try to keep it in my head, but it isn't really going well. Feeling like we gotta meditate, but I can't escape. And now I hate myself, I hate my thoughts. We're thinking about you and I'm thinking a lot. Cause I'm never around you, I would tell you, but I don't know how to say what I'm feeling now. I've been feeling down, cause I feel the distance growing. Spending more days without you, don't like where we are going. Is it so weird to think that we could be more than friends? Am I just overthinking? Am I not making sense? Cause maybe I could change your mind to see me different. And I could get your eyes on my prescription. And maybe all it takes is the same vision for me to get your heartbeat going just as fast as mine. And then I could be your guy. You know I keep you by my side. But maybe I'm just blind. Or maybe I'm too serious. La da la da la. La da la da da. La da la da da. I guess I'm too serious. I call you pretty but it never goes as Terminei o segundo conto, demorei um pouquinho mais porque eu tive que fazer algumas coisas no meu trabalho, mas foi bem rapidinho. Foi mais rápido do que o primeiro, aliás, porque ele é muito mais curtinho. Não, muito não, né? Eu diria que tem mais ou menos a metade, eu acho que... Não sei se vocês conseguem ver pela lombada, que tem as repartiçõezinhas das páginas pretas, mas eu diria que ele tem, assim, metade do que o outro conto tem em questão de páginas. E pra mim, isso fez muita diferença. Por quê? Porque pra mim, esse segundo conto não me conectou tanto com os personagens, eu não me importei tanto quanto o primeiro. As coisas aconteceram muito rápidas, eu não sei também se foi a escrita do autor, mas eu achei que as coisas aconteceram tão seguidas uma da outra que eu não consegui ter tempo de me importar com ninguém e acabou o conto e eu fiquei com aquela sensação de tá bom,
sabe, não consegui me conectar com ninguém, não consegui comprar a história de ninguém. E foi isso. Nem sei quantas estrelas dá para esse conto, porque eu realmente senti falta dessa conexão, eu senti falta de me importar. Porque por mais que seja um cozy mystery, que é aquela coisinha assim, não tão chocante, a gente tem que se conectar com o personagem, né? Mas eu senti falta, eu acho que esse conto teria que ter se estendido um pouco para que a gente conseguisse se relacionar com esses personagens. Ou talvez tenha sido mesmo a questão da escrita do autor, não sei. Esse conto não me lembrou nenhum conto em específico da Agatha, apesar de eu ter lido mais livros da Miss Marple, né? Então pode ser algum do Poirot, alguma coisa assim. Esse daqui, diferente do primeiro, a gente tem uma mulher ali que vai estar sendo meio que a nossa investigadora, e ela que vai sentar e explicar o crime no final pra gente, como a Agatha Christie normalmente faz. Acredito que por ser um conto muito curtinho, que optou aí pra estar fazendo essa pegada. E bom, aqui a gente vai ter um evento de moda que vai estar acontecendo, só que no meio dele acontece um crime. Uma das modelos, né, que é a manequim, ela acaba vindo a falecer. Na verdade, foi assassinada. Daí a gente vai ter toda aquela questão de tranquem todas as portas, porque o criminoso está aqui dentro. Vamos esperar a polícia chegar. E enquanto a polícia não chega, vai se levantando ali teorias de quem pode ter cometido, revelações sobre a vida de cada um deles. E a gente já vai pegando algumas pistas no ar. Esse daqui eu achei mais previsível, só que ao mesmo tempo o autor, ele esconde muitas coisas da gente, sabe? Conforme ele vai contando, você vai pescando quem é. Mas assim, sem a explicação da nossa detetive, eu acho que não teria como ter desvendado, porque como eu disse, muitas coisas ali são as escondidas. E bom, agora eu vou pro terceiro conto, que é do Felipe Castilho, que é o caso das nefastas assinaturas. Então, bora lá. Eu sempre ouço muito elogios sobre o Felipe Castilho, então eu estou empolgada. So far away. Last night was one big holiday. Cool winds on me out by the shade. Eu terminei o terceiro conto de Teios Mortais, que é o do Felipe Castilho, mas antes eu preciso falar de um detalhe que eu esqueci do conto anterior. Só lembrei quando eu tava lendo esse daqui, e daí apareceu um tema que me lembrou o do anterior, e daí eu lembrei que tinha que falar sobre isso e eu acabei deixando passar. E é um assunto importante, que é que o conto anterior trata muito sobre o racismo e a diferença de tratamento entre pessoas. Então a gente vai ter muito reforçado isso. Então se for algum tipo de gatilho pra você, eu não recomendo a leitura, porque é bem forte assim, sabe? Apesar de não ter agressão, tem agressão verbal, né? Que é tipo, essa pessoa não deveria estar aqui, se fosse na minha época eu ia fazer isso com essa pessoa. Eu tinha que estar citando e eu acabei esquecendo, porque eu me aprofundei em outras coisas que eu senti falta naquele conto, e eu acabei esquecendo o principal, que é um dos temas aí abordado.
agora sim que eu falei sobre isso, vamos falar sobre o Felipe Castilho e o conto dele, né? Assim, já quero dizer que eu gostei muito. Eu nunca tinha lido nada do Felipe Castilho, mas agora eu fiquei super curiosa pra conhecer o trabalho dele. E bom, o conto dele a gente vai ter uma startup unicórnio, ou seja, uma startup assim, que brilha muito, que tá em alta, fatura bastante dinheiro, especializada em pessoas com deficiências visuais, pessoas cegas, e ela tá ali para auxiliar na vivência das pessoas. E a nossa protagonista, ela é cega, que é a Alice. E assim, gente, consegui me conectar super com essa personagem. Diferente do conto anterior, que eu não consegui me conectar com ninguém. Esse daqui eu super me conectei com a Alice. Eu consegui, assim, me sentir próxima dela. E a Alice, assim, eu achei uma pessoa super foda. A Alice é tipo a nossa Miss Marple. Ela sabe de tudo. As pessoas acham que estão à frente dela, mas ela já sabe a resposta antes mesmo das pessoas saberem. Ela vai dar a cara ao tapa, ela vai investigar, mesmo que digam pra ela não investigar. E a Alice, ela é funcionária aí dessa empresa. Se eu não me engano, ela é diretora, mas eu posso estar enganada, porque eu sou péssima de memória. E daí, né, acontece uma morte, e quando ela tá ali conversando sobre essa morte que aconteceu, ela ouve um relógio, e bom, a partir daí, a história toda começa. Não vou contar o que acontece, mas assim, gente, eu gostei demais, porque tem essa coisa meio tecnológica, meio futurística, só que ao mesmo tempo tem a essência da nossa rainha do crime, e tem aquela pitada de Felipe Castilho. Assim, eu não conheço a escrita do Felipe Castilho, mas a gente percebe que tem ali a autenticidade do autor. Então, assim, seria quase como se a Agatha Christie nos tempos atuais fosse escrever um livro. Então, gostei muito da pegada, gostei muito da proposta do Felipe Castilho, gostei de ter uma protagonista cega, porque eu nunca tinha lido um livro com protagonista cega, e foi super interessante, porque você pode estar pensando, nossa, mas não tem descrição de ambiente? Tem, gente, foi super imersiva a história, ela identifica, assim, as coisas pelo cheiro, pelos sons, e foi, assim, uma experiência muito diferente, que eu nunca tinha lido, então gostei bastante do conto dele, e assim como o primeiro conto, ele também é mais comprido, então acho que realmente o segundo conto ali, o problema dele foi o fato dele ser um pouquinho mais curto, porque esse terceiro aqui, além de ser um tema super interessante, que eu nunca tinha visto nada igual, eu também achei que a quantidade de página ajudou com que a gente conseguisse criar ali uma certa relação entre a nossa protagonista e conseguisse importar com os personagens. O plot desse conto também achei super interessante e super, assim, mais sci-fi. Então, me agradou, porque eu não tava esperando isso nesse livro. E, nossa, gente, espero que esse take não tenha ficado rápido demais eu falando, porque eu realmente estou empolgada com a leitura. E agora, ainda mais que é o conto da Belle, que eu tô com um pouquinho de expectativa, não vou mentir. Eu já estou, assim, querendo terminar ele logo pra poder vir aqui e dar meu veredito. Terminei o conto da Belle ontem, eu tava cansada, então eu acabei indo dormir e deixei pra conversar com vocês sobre ele hoje. Mas assim, gente, aconteceu uma coisa muito engraçada, que quando eu tava lendo o conto da Belle, tava fazendo alguns testes de câmera, porque assim, o que vai pro vlog é uma pequena parte do que eu gravo muita coisa, e daí eu vejo as melhores imagens, os melhores cenários, as partes que eu gostei mais, que eu achei mais bonitinho e tal.
pra colocar no vlog, né? E a vela que eu tinha acendido era pra fazer um teste se dava pra usar essa vela pro Natal. E ela é cheia de glitter. Daí tava tudo pleno, porque o ano passado, quando eu fui acender ela soltava uma fumaça estranha, enfim. Daí esse ano eu falei, vou testar ela antes de chegar o Natal, porque qualquer coisa eu compro uma nova, né? Daí, beleza, acendi ela, tudo perfeito. Tava valendo de boa. Quando do nada um glitter estourou. E, gente, eu quase infartei. Eu vou deixar até o take aqui. Eu nem ia colocar esse take no vídeo, pra ser sincera, porque eu não gostei tanto da estética ali do cantinho. Foi só apenas um teste. Só que, gente, por causa desse estralo, que eu quase infartei, eu vou deixar aqui pra vocês verem o pedacinho. Foi muito engraçado. Da Bel é isso daqui só, tá vendo? Esse meinho. Só que ainda assim, eu acho que a Bel conseguiu trabalhar muito bem nessas poucas páginas. Diferente daquele outro que eu reclamei, que eu senti que precisava de um pouquinho mais de páginas pra mim conseguir pegar empatia com os personagens. Esse daqui não. A Bel, ela dá uma boa introdução, uma boa pincelada sobre os personagens. E a gente vive um bastante tempo ali com eles, até fatídico crime, né? Então dá tempo pra gente criar empatia e se importar com os personagens. Aqui a gente vai ter um grupo de amigos que tá ali passando pelo período de pandemia e eles resolvem alugar ali um chalé para cada um deles, só que num acampamento junto, sabe? Para passarem um tempo juntos, dar uma distraída, uma arejada. E daí a gente tem, né, as intrigas desses amigos que a gente vai conhecer apenas quando chega nesse acampamento. E aquele clássico da Agatha, né? Todo mundo tem motivos para fazer mal um pro outro. Ali uma discussão, ali uma briga, até de fato acontecer. E daí quando acontece você fica meio assim, quem será que pode ter cometido? Eu percebi algumas notas assim, de que tinha alguma coisa estranha rolando, mas eu não consegui pegar quem era o assassino. Eu jurava que era outra pessoa e fui muito surpreendida por quem era. Assim, a última pessoa que eu ia pensar fosse essa. Então eu gostei bastante, mas o que eu mais gostei mesmo foi que a Bel conseguiu aproveitar mesmo essas páginas. A Bel também, como tá ali no período de pandemia, ela debate um pouco sobre assuntos como depressão, sobre pessoas que perderam o emprego, saúde mental, maternidade, como foi criar os filhos na pandemia, enfim. A Bel consegue trazer ali diversos assuntos que a gente realmente parava para refletir, diversas situações que a gente com certeza passou ali durante a pandemia. Então foi algo muito interessante de estar se lendo, porque ela conseguiu trazer pandemia, só que com um outro enfoque, né? Ali o foco não era falar como foi a pandemia, não. É um background ali da narrativa, né? Mas o foco mesmo era contar a história desses amigos, do acampamento deles e o fatídico crime. Então é isso. Agora eu vou pro último conto, é da Samir Machado Machado, que é Um Crime para o Imperador. Ele também é bem curtinho, falta um pouquinho a página para terminar. Então, quando terminar, eu venho falar sobre ele. Depois eu dou uma pausa para refletir sobre os contos e venho falar sobre todos eles, uma visão geral do livro e ranquear os meus contos favoritos. Assim, gente, essa última parte eu queria gravar com o microfone, mas eu achei que não fazia sentido eu gravar só essa última parte com o microfone, sendo que todas as outras eu gravei com esse daqui. Então deixem aí o feedback no comentário se vocês acham que tá muito ruim ou se tá bom o áudio. Eu pretendo muito em breve comprar um microfone Boya, que é melhor pra tá fazendo vlog, mas por enquanto, como não dá pra comprar, porque eu tive gastos como computador e etc, me deem um feedback sobre isso daqui. Porque se for muito ruim isso daqui, vocês acharem que o áudio fique muito difícil de escutar mesmo, a gente volta a fazer o vlog só nesse cantinho. E com o microfone fixo tá tudo certo. Bom, agora bora falar de Teias Mortais. Teias Mortais eu acho que está certíssimo de se vender como contos inspirados nas histórias da Agatha Christie. E quanto a isso, eu acho que ele cumpre totalmente. Eu vou falar aqui um pouco mais sobre isso, porque eu acho que às vezes se você for com a expectativa errada, você pode se decepcionar. Aqui são histórias bem atuais, com características dos próprios autores. Cada um tem o seu estilo de narrativa, o seu tema que gosta mais. E todos eles ali têm alguma coisa que lembra as histórias da Agatha Christie. Então, que nenhum que eu falei que lembra muito, não sobrou nenhum. O outro que lembra algumas coisas, o Copo na Biblioteca. O outro que o detetive vai explicar tudo pra gente. Então, são, assim, coisas pontuais que nos lembram a história da Agatha Christie.
Não é aqui que você vai encontrar uma história igualzinha da Agatha Christie, não. Isso é um livro inspirado em histórias da Agatha Christie, tá, gente? Não é que você vai encontrar mais do mesmo, não. Pelo contrário, eu acho que ficou muito mais interessante sendo essa pegada e a gente encontrando coisas novas, mais atuais e reformulando aí algo que a gente gosta da sensação de estar lendo. Porque é realmente um cozy read, aquela história gostosinha para se ler em um dia. Eu realmente não li só em um dia porque eu tinha outras coisas para estar fazendo, porque senão dava sim para estar lendo. Ele é bem fininho, ó, tá vendo? Tem 200 e poucas páginas, então dá super. E são histórias assim gostosas, não é aquela história que você precisa muito tempo para se preparar para a próxima leitura. E além disso, não são histórias repetitivas e cansativas. Cada uma delas tem suas próprias características, apesar de ter como foco ali uma resolução de um caso, são casos bem diferentes, mas para ser sincero, o livro como um todo me surpreendeu. E pensando muito bem sobre a nota, eu acho que eu fecho em 4 estrelas, porque eu realmente tive um feedback muito positivo com essa leitura. O meu conto favorito, para quem tem curiosidade, foi aí o do Felipe Castilho. Assim, definitivamente eu preciso ler coisas dele, que eu realmente gostei muito dessa parte mais tecnológica de ter aí no meio, enfim. Ainda mais numa história inspirada em Agatha Christie, eu não esperava mesmo me deparar com isso. Então, foi muito surpreendente, e surpreendente positivamente. Assim, para mim tá muito nítido que o do Felipe fique em primeiro, mas do segundo em diante eu não sei me decidir qual eu gostei mais. O único que a experiência de leitura, assim, não foi tão legal, mas isso pra mim, apenas e unicamente pra mim, a minha experiência de leitura foi o do Jin Anatsu, ou a Jin Anatsu, não sei se é um homem ou uma mulher. Sim, não que eu não tenha gostado, mas eu acho que é um conto que daqui a pouco eu já vou esquecer. Diferente dos outros que são contos que me marcaram mais. Mas os outros 4 contos eu realmente gostei muito. E são histórias assim que eu me surpreendi bastante com a leitura. E são aquelas histórias assim, cozy mystery mesmo, que é gostosinho pra se ler num dia todo, tomando um chá, assim, ficando de boinha em casa. Pra colocar em maratonas também, com certeza esse livro vai funcionar super bem. E se você é fã da Agatha Christie, fica aqui minha recomendação, porque vale muito a pena. Você vai se surpreender. Muita gente aí não gosta tanto de ler Agatha Christie por conta dos pensamentos que tinham na época, né? Alguns comentários que ela faz, tanto racistas quanto gordofóbicos, enfim. Então eu acho que esse livro consegue trabalhar muito bem nesse quesito. Mas assim, gente, esse livro, ele é, como eu disse, é muito atual. Então, além de não ter esse tipo de problemática, ele ainda traz isso à tona como uma forma positiva para a gente discutir sobre. Como eu disse, tem o assunto racismo aqui retratado, só que não da maneira que tinha nas obras da Agatha, sabe? Aqui a gente também tem a questão da acessibilidade para pessoas cegas, com deficiência, tem sobre saúde mental. Então esse livro assim tá bem completinho, eu gostei bastante dele, gostei da experiência de ler ele, e fica aí minha recomendação para vocês conhecerem o trabalho. Eu não conhecia a maior parte dos autores, a única mesmo que eu conhecia era a Bel Rodrigues. O Felipe Castilho eu já tinha ouvido falar, mas nunca li nada dele. E foi uma experiência assim muito gostosa, porque agora eu tenho novos autores aí no meu portfólio para estar conhecendo mais coisas do trabalho deles, porque eu realmente gostei desse primeiro contato. Em especial o Felipe Castilho. E bom, acho que o que eu posso estar falando aqui sobre esse livro, sem dar spoiler, sem estragar a experiência de ninguém. Tenho gostado desse vlog, ele foi um pouco mais tranquilo do que normalmente os vlogs são, geralmente tem bastante coisa acontecendo, bastante cenas. Esse aqui foi mais tranquilo, mais de boa, porque foi gravado num período muito curto de tempo, né, praticamente aí um dia e meio, um pouco, não chega a 2 dias, então é muito rapidinho. Então, não se esqueça de deixar aqui nos comentários se você gosta das histórias da Agatha Christie, se ficou curiosa pra estar lendo esse daqui. E bom, nos vemos no próximo vídeo.